Como podemos ser uma igreja relevante, apesar dos nossos problemas? Eu acho que essa pergunta, ela deve ecoar no nosso coração. Na realidade, eu nessa manhã não sabia em que texto da palavra o Senhor iria estar trabalhando no meu coração, mas esse era um deles. Eu estava aqui meio, Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? E o Senhor não deixou sair desse texto, segundo aos Coríntios 8, e colocou no meu coração essa pergunta: como nós podemos ser uma igreja relevante, apesar dos nossos problemas? E eu vejo aqui em 2 Coríntios 8, quando o apóstolo Paulo ele fala dessa igreja, dos irmãos da Macedônia, é um texto assim que Deus fala muito ao meu coração, e essa igreja ela foi usada como exemplo para que Paulo pudesse falar com os coríntios, porque a igreja de Corinto era uma igreja rica, era uma igreja forte, era uma igreja poderosa em termos de número de pessoas, em termos de recursos financeiros, em termos de condições humanas para se fazer a obra de Deus. Mas a igreja da Macedônia não, era uma igreja pequena, era uma igreja onde os crentes estavam passando muita prova e tribulação, era uma igreja onde os crentes estavam vivenciando a dificuldade do problema financeiro, né? E o apóstolo Paulo ele estava falando aqui sobre a responsabilidade como cristão de ajudarmos os nossos irmãos nas suas necessidades, porque havia uma oferta que precisava ser colhida das igrejas para ser levada aos irmãos da Judéia, que estavam passando por uma necessidade muito grande. Então o apóstolo Paulo ele estava passando pelas igrejas para levar essa oferta e levar a igreja a ofertar. Então, irmãos, quem diz que dinheiro não tem nada a ver com a obra de Deus está enganado, porque tudo que nós podemos fazer pela obra de Deus temos que fazer. Para isso Deus nos deu dons, amém? Quem tem dom aí? Amém. Deus nos dá dons, junto com os dons temos talentos naturais. Deus nos dá saúde, Deus nos dá vida, mas Deus também nos dá condição financeira, porque a igreja também precisa servir com seus recursos. E aqui o apóstolo Paulo ele fala, né, a partir do versículo 1, ele diz o seguinte: também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo ou da sua alegria, não sei como está aí na sua versão, e como sua profunda pobreza, olha só, pobreza abundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, ou acima da sua condição, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E o versículo 5 também me toca muito, porque diz assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Olha só, irmãos, uma igreja relevante, apesar das suas tribulações, apesar das provas que estavam passando. Então o apóstolo Paulo estava dizendo assim: gente, vocês não têm desculpa, né, para não fazer, porque olha para a Macedônia, olha a realidade daquela igreja, mas olha como a graça de Deus foi abundante lá, olha como a graça de Deus superabundou na vida daqueles irmãos. Por quê? Porque eles, passando por pobreza, passando por tribulação, passando por provas, eles deram voluntariamente e mais, acima do que esperávamos e mais, além de doarem seus recursos, se comprometeram em fazer a obra, doaram a si mesmos. Irmãos, que exemplo de igreja, né, essa igreja é para nós também hoje, porque hoje nós vemos um tempo em que as pessoas reclamam de tudo. Faz calor, o povo reclama. Chove, o povo reclama. A gente reclama. A gente é o povo mais difícil de ser satisfeito na terra, né? A gente nunca está satisfeito, e muitas vezes a gente reclama sem ter o direito de reclamar. E muitas vezes dentro da obra de Deus é assim também.
Nós estamos achando que estamos fazendo muita coisa e de repente não estamos fazendo nada. Não, mas eu estou fazendo muito. O que você está fazendo, irmão? Eu venho uma vez no culto domingo à noite. Nossa, que coisa grande está fazendo, né? Irmãos, a palavra de ontem aqui foi uma surra, né, na igreja, né? Não só a que foi ministrada por último, mas as outras anteriores. O pastor Wellington falou aqui que nós, como batistas, estamos devendo demais. Como batistas, em todas as nossas igrejas, nós estamos devendo demais em termos de assistirmos a viúva, em termos de assistirmos o pobre, o necessitado nas suas necessidades. Porque Jesus mesmo disse que nós devemos ter um cuidado muito grande com o órfão e com a viúva. E o órfão e a viúva, muitas vezes, não é representado somente por aquela pessoa que literalmente é órfã ou literalmente é uma viúva. Eu vejo assim que todos os necessitados aí fora, de certa forma, por trás deles existe a figura do órfão e da viúva. O órfão e a viúva, vamos dizer assim, serve para representar os necessitados. Tem muita gente aí órfã de amor, órfã de carinho, de cuidado, mas nós não estamos preocupados com essas coisas, né? Nós estamos preocupados demais em satisfazer as nossas necessidades. Então esta igreja, ela nos ensina algumas coisas que nós precisamos como igreja aprender para sermos uma igreja relevante. Primeiro, se nós queremos ser uma igreja relevante, nós não podemos usar os nossos problemas, as nossas dificuldades, para não assumirmos responsabilidades para com Deus. Essa é a primeira, vamos dizer, a primeira verdade que salta aos meus olhos. Eu tenho problemas, não posso assumir responsabilidade. Não, irmãos. Com problemas, sem problemas, nós não podemos fugir da responsabilidade espiritual que nos cabe. Nós não ficamos na terra para passear, né? Nós não ficamos na terra apenas, irmãos, para fazer volume. Nós estamos aqui na terra para fazer a diferença. Amém? Você não existe para fazer volume na terra. Você existe para fazer a diferença na vida das pessoas. Aquela igreja era uma igreja que aceitava ser desafiada em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos problemas que ela estava passando. Porque às vezes, em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos problemas, Deus ainda pode nos usar. Ou seja, não é a dificuldade, o problema que vai me impedir de ser usado por Deus, é a minha falta de vontade. Eu gosto muito de olhar para o apóstolo Paulo, porque, irmãos, ele aproveitava todas as oportunidades que ele tinha para anunciar a Cristo, para levar Cristo às pessoas. Se ele estava amarrado numa cadeia, apanhando, sendo açoitado, ali ele orava, ali ele louvava, ali ele pregava o Evangelho. E se Deus em algum momento o favorecia, antes dele pensar nele, ele olhava para o outro que não tinha Jesus. Ele até deixava de usufruir daquele benefício de poder ser liberto de uma situação. Ele primeiro olhava para aquele que estava ali sem Jesus. É uma visão diferente, é uma visão voltada para o outro, é uma visão voltada para a salvação do outro, para aquilo que nós precisamos fazer em termos de bênção, vamos dizer assim, de vitória de Deus na vida do outro. E hoje nós temos uma visão assim muito centrada em nós mesmos. Eu imagino, irmãos, que hoje, se nós tivéssemos, muitos crentes tivessem no lugar do apóstolo Paulo naquela cadeia lá de Atos 16, quando ele orou, cantou e Deus balançou os alicerces do cárcere, arrebentou as prisões e soltou ele, muitos crentes não estariam nem aí para o carcereiro. Opa, Deus me livrou, tchau. Mas o cara vai se matar, tchau, né? Muitos crentes fariam isso, olhariam só pelo prisma de que, Deus me abençoou e eu tenho que ir embora. O apóstolo Paulo, ele não fez assim. Ele parou, no meio da sua luta ele estava louvando, no meio que veio a vitória ele estava servindo, mas em todo o tempo ele estava fazendo das situações que Deus lhe proporcionava uma oportunidade para glorificar a Deus. Então nós precisamos, é fácil a gente servir a Deus quando está tudo bem.
à nossa volta, né? E mesmo assim a gente não serve, porque a gente se deixa seduzir pelo brilho das coisas, e a gente fica fascinado pelas coisas que Deus nos dá, tão fascinados ficamos, que muitas vezes não temos tempo para servir a Deus. Mas quando a coisa aperta, nós temos que servir a Deus. Aí a pessoa, ela fala, não, mas está tão difícil que eu não consigo servir a Deus. Consegue sim. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus que nos dê condição de permanecermos firmes diante das lutas. Veio a pandemia, quantas pessoas desanimaram, quantas pessoas surtaram, literalmente falando, de medo da doença, né? E nós tivemos que ficar firmes. Os irmãos lembram que nós saímos por essas ruas aqui, com violão, cantando de porta em porta, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Aí as pessoas saíam no portão, tinha gente que saía chorando, só de ouvir a letra do cântico. E nós não entramos em nenhuma casa por causa da pandemia, isso foi feito bem no auge da pandemia, não podia ter aquela aproximação, mas o fato de a gente ir no portão da pessoa com um violãozinho cantando, dizendo que Jesus vive, e porque Ele vive a gente pode crer, muitas pessoas eram levantadas, e nós orávamos com aquelas pessoas ali, e nós ministrávamos uma palavra ali, e muitas pessoas ficavam diferentes de como elas estavam. Então quem foi nesse trabalho da rua, sabe como isso foi importante. Às vezes um gesto simples, de você sair, pegar um violão, cantar um cântico que a gente canta muito dentro da igreja, né? Então, tem crente dentro da igreja que quando escuta porque ele vive, nem sente nada, porque já acostumou. O problema nosso é que nós nos acostumamos com as coisas espirituais, e aí elas vão perdendo o brilho, parece, para nós. A gente começa, mas é esse cântico de novo, né? Eu já ouvi gente falar isso. Eu canto, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, talvez mais de 20 anos, toda vez que eu canto, eu sinto o toque da presença de Deus, mas tem gente que, de novo esse cântico, né? Então o coração da gente, muitas vezes revela como a gente está vivendo o espiritual, como está o nosso relacionamento com Deus, com as coisas de Deus. Talvez aquilo que a gente canta, que a gente acha que é simples, você vai lá fora e canta com uma pessoa que nunca ouviu aquele cântico, e a letra daquele cântico entra no coração dela, trazendo a ela esperança, trazendo a ela fé, trazendo a ela alegria e paz no meio da tribulação. Essa igreja aqui era uma igreja assim, era uma igreja que ela tinha problemas, mas isso não a impedia de ver o problema dos outros. Eu tenho problema, mas tem outros que têm problema, eu vou ajudar. Eu não posso ficar preso aos meus problemas, eu não posso ficar preso às circunstâncias da minha vida. Se Deus tem me dado a condição de fazer alguma coisa, eu tenho que fazer. Então eu vejo, irmãos, que isso é fruto de gratidão a Deus. É fruto de gratidão a Deus. Pelo que, pastor? Pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Não é pelo carro novo que Deus te deu, não é pela casa nova, não é pelo bom emprego, é porque Jesus morreu na cruz por você. Porque o sangue que precisava ser derramado, o único capaz de te purificar dos seus pecados, ele foi derramado. E aquele que derramou disse: está consumado, está feito. E o profeta Isaías, ao falar dele, disse o seguinte: ele foi oprimido, ele foi humilhado, né? Ele foi castigado por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isso não tem preço. Eu e você podemos fazer tudo, podemos gastar toda a nossa vida servindo a Deus, e isso não será nada diante do grande sacrifício que foi feito por nós na cruz do Calvário. Tudo que nós fizermos para Deus, irmãos, é nada diante do que Jesus fez por nós. O que precisa voltar a existir no coração do crente é um profundo senso de gratidão a Deus, um senso
que coloque em nós aquele sentimento de que diante de Deus nós estamos numa eterna dívida de gratidão com Ele que nós nunca conseguiremos pagar. Porque a somatória de tudo que a gente possa fazer não paga uma gota do sangue de Jesus. E isso tem que falar mais alto no nosso coração. Então, uma igreja relevante é uma igreja que sabe agradecer a Deus, que sabe reconhecer o que Deus fez, que sabe ser grata ao Senhor, servindo, mesmo passando pelas tribulações. Então, nós não falamos no início do culto que muitas são as aflições do justo. Então, aflições nós temos que aprender a lidar com elas. Nós não podemos permitir que elas conduzam a nossa vida, mais do que a nossa fé na providência de Deus. Nós não podemos permitir que as nossas aflições ditem as regras de como nós vamos viver. Se você for um crente que vai viver, vamos dizer assim, que vai permitir que as suas aflições ditem a maneira como você vai viver, você vai ser um crente depressivo, triste, desanimado, e que Deus nunca vai poder contar com você, porque sempre você vai ter uma desculpa para dizer não e não posso. Mas se você é um crente que tem aflições, mas crê no poder de Deus, confia na ação de Deus, espera no Senhor, coloca as suas dificuldades diante de Deus, suas aflições jamais vão conseguir parar você. Com aflição em tudo você vai vencer, com aflição em tudo você vai avançar, com aflição em tudo você vai adiante. Por quê? Porque o poder de Deus será maior na sua vida do que o poder das suas aflições. Amém, igreja? Então, uma igreja relevante é uma igreja que ela se permite ser desafiada, mesmo diante de provas, tribulações, situação de pobreza. Ela não se deixa vencer pelas circunstâncias, mas ela vence as circunstâncias da vida pela fé. E pela fé, o justo viverá da fé. E o Senhor diz: se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, irmãos, luta a gente vai ter direto. Não é qualquer luta que vai desanimar o coração daquele que está acostumado a enfrentar lutas. Por exemplo, chegar aqui hoje, encontrar o tempo alagado. O tempo estava cheio d'água aqui, ó. E aí você vem, poucas pessoas, tempo alagado, ninguém sobrou, vamos dizer assim, para dizer: não, pastor, vamos lá limpar aquele tempo. Não sobrou ninguém, mas todo mundo comprometido com outras situações. Eu poderia desanimar. O que eu fiz? Peguei um rodo e comecei a tirar água. Normal. Aí o que aconteceu? Deus mandou uma família, os abençoados aqui, pai do Eduardo, junto com o Eduardo, pegaram o rodo também e me ajudaram a tirar água. Ou seja, em todo o tempo Deus trabalha, em todo o tempo Deus é bom. Com tempo com goteira, sem goteira, com chuva, sem chuva, com condições, sem condições, Deus é bom em todo o tempo. Então nós, irmãos, precisamos aprender a fazer do limão uma limonada, né? Precisamos aprender a fazer das pedras que estão no nosso caminho, né, o lugar onde a gente vai colocar os nossos pés, ao invés de reclamar porque elas estão ali. Fazer delas o nosso palanque para falar mais alto do que as circunstâncias que nos cercam. Nós temos que aprender a usar as dificuldades em nosso favor, em favor do reino, em favor de outras pessoas. Então hoje, qual é a igreja que Deus precisa nesse tempo? É uma igreja luxuosa, ar-condicionado central, bancos almofadados, conforto ao extremo? Não, irmãos. Deus precisa de uma igreja de guerreiros. Deus precisa de crentes que não sejam moles, crentes que tenham firmeza espiritual. Está difícil, mas é possível. Está difícil, mas Deus vai me ajudar. Deus precisa de crente que tenha amor pelo propósito de ser crente. Eu sou crente com honra. Eu tenho honra, eu tenho alegria de ser crente.
e não é qualquer coisa que vai tirar a minha paz. Nós precisamos entender que tipo de crente Deus está precisando hoje, e eu tenho que me esforçar para ser esse tipo de pessoa, né? Eu tenho que me esforçar para ser esse tipo de pessoa. Eu já fui pastor de jovens, sempre gostei muito de falar com a juventude, porque acredito no potencial enorme que tem o jovem, né? E isso também me fez buscar o menino, o Dudu, me fez lembrar da época em que eu era jovem, pastor de jovem, e às vezes para ter um louvor numa igreja eu tinha que buscar um baterista com bateria e tudo, encher meu carro e levar. Irmãos, eu fazia isso tranquilamente. Hoje eu estou mais velho, estou barrigudo, né? Cabelo que era preto ficou branco, mas a gente ainda tem a capacidade, né, de fazer. Nem fazendo, Deus se alegra de nós, Deus se alegra conosco. Então nessa manhã, eu quero dizer para você: tenha confiança em Deus. Não desanime, porque as situações estão difíceis. Não desanime, porque a prova chegou, a dificuldade chegou, né? Nós podemos vencer apesar das lutas. Então nós precisamos entender o que Deus quer da gente, o que Deus quer de você hoje, o que Deus quer da sua vida hoje. Pense nisso. Segundo ponto, irmãos, o que é ser uma igreja relevante apesar das nossas dificuldades? É ser uma igreja que, sendo cheia da graça de Deus, age com generosidade. O que é generosidade? Generosidade é a capacidade de você extrapolar em amor. Sabe aquela situação de você dar, mas dar além? Né? Fazer além do que é esperado. Tem alguém na rua, chovendo, você tira o seu guarda-chuva e dá para o outro. Você se molha e não deixa o outro se molhar. Isso é generosidade. São atos de generosidade que nós precisamos trazer de volta na nossa vida. Ser generoso com alguém, muitas vezes, que está precisando, é você deixar de lado uma vaidade sua, um dinheiro que você tinha separado para investir numa certa vaidade, e você fala: não, entre a minha vaidade, entre essa situação, eu vou ajudar essa pessoa. Isso é generosidade. A generosidade, ela sempre também terá o lado do sacrifício, porque para você extrapolar em amor, alguma coisa tua será sacrificada. Não tem como você ser generoso e não sacrificar nada. Ah, eu quero ser generoso, mas não quero sacrificar nada, Deus. Não tem como, né? Para você ser generoso, você vai ter que sacrificar. Por exemplo, lavar uma pia cheia de louça, que regularmente não é você que lava, mas você fala: vou lavar. Com certeza, alguma coisa que você gostaria de fazer naquele momento, você tem que deixar para lavar aquela pia. Sim ou não? Estou dando um exemplo de casa, né, irmãos? Quem pegou para si falou: isso é para mim, né? Isso é generosidade. Imagina, Dudu, você está lá na tua casa, piazona, aí você chega lá: hoje eu vou fazer uma moral com a minha mãe, né? Aí, pá, Veja, estou fazendo um comercial já, né? Veja, sei lá, Limpol, detergente, bucha, papapá. Daqui a pouco está lá. Cara, perigoso sua mãe desmaiar, né? Se não é comum você fazer isso, eu chego lá, né? Mas a generosidade é algo que você planta, depois você colhe, né? Então, quando você é generoso com alguém, Deus faz alguém ser generoso com você. É impressionante isso. Você age em generosidade e ela volta para você lá na frente. De alguma maneira, ela volta para você. Então, nós que estamos aqui precisamos pensar em generosidade.
E eu peguei aqui alguns exemplos do que é ser generoso. Por exemplo, ser generoso é você visitar uma pessoa no hospital ou no asilo sem que ela espere sua visita. Isso é um ato de generosidade, né? Quantos aqui já pensaram em fazer isso? Não sei, né? O outro exemplo eu já acabei de dar. Você lavar uma pia cheia de louça sem que a pessoa que lava sempre espere que você faça isso. Ser generoso é, em meio ao conflito, ser cuidadoso com as palavras para não ferir ninguém, mesmo sabendo que você está certo e o outro está errado. Porque quando a gente está certo, irmãos, às vezes a gente não quer nem saber, né? A gente manda a palavra com força, né? Por quê? Porque nós estamos certos, mas muitas vezes a gente tem que ser generoso. A gente tem que entender que, apesar de a gente estar certo, a gente tem que valorizar a vida do outro, e o outro tem que entender em amor o que eu estou falando é para o bem dele. Então eu tenho que pensar, eu tenho que ter cuidado com as palavras. Ser generoso também é ter coragem de se molhar na chuva e emprestar o seu guarda-chuva para que o outro não se molhe. Ser generoso é contribuir com 20, quando a obrigação era contribuir com 10, né? Então você faz dobrado. Ser generoso é permitir que o outro receba o elogio que deveria ser dado a você. Imagina, você é o agente da situação e tal, e aí de repente alguém foi elogiado, e aí você tem duas opções: o elogio é para mim, ou você não deixa o outro receber esse elogio. Isso é generosidade, né? Isso é questão de generosidade. E o último exemplo é aquilo que eu disse: é você deixar muitas vezes de atender uma vaidade sua para atender uma necessidade do outro. Porque entre vaidade e necessidade, a gente tem que entender: necessidade é algo que carece ser atendido com mais urgência. Vaidade pode esperar. Amém, igreja? Se o que você procura é vaidade, a sua vaidade espera, mas a necessidade do outro não pode esperar. Lembra da parábola do bom samaritano? O cara estava caído, meio quase que morto, havia sido espancado. Passa um sacerdote, foi embora, né? Passa um levita, foi embora. Talvez naquele momento ali, o levita e o sacerdote ficaram pensando no que eles iriam perder se eles parassem para ajudar aquela pessoa. O pensamento é esse: o que eu vou perder para ajudar essa pessoa e tal? E no coração deles, eles não estavam dispostos a perder talvez alguma coisa que lhes fosse importante naquele momento, ao ponto de não ajudar aquela pessoa. Só que o samaritano, ele pensou diferente: o que essa pessoa vai perder se eu não parar? Uma outra maneira de pensar: o que ele vai perder? Nesse momento eu não tenho que parar para pensar no que eu vou perder, eu tenho que parar para pensar no que ele vai perder. Porque eu consigo andar, eu consigo caminhar, eu consigo, mas ele não. Ele está caído, ele está machucado, ferido. Então vamos lá, vamos colocar no cavalo, vamos ungir ele, as feridas, vamos levar ele numa estalagem. A estalagem custa dinheiro. Vamos pôr a mão no bolso, vamos pagar para que ele seja bem cuidado. E mais, se faltar alguma coisa, na volta eu pago o que faltar. Não vou fugir da responsabilidade até o fim. Qual desses usou de misericórdia para com o que estava caído? Essa foi a pergunta de Jesus para os religiosos. E aí os religiosos disseram: o que o ajudou? Jesus diz: vai e faz o mesmo. Esse vai e faz o mesmo de Jesus é para nós, irmãos. Vai e faz o mesmo. Nós precisamos entender que hoje a palavra de Deus é para nós. É para nós. Então nós precisamos entender isso, em nome de Jesus. Então nessa manhã eu queria deixar essa palavra, essa reflexão. Teria muito mais coisas para falar nesse texto, mas
Quero deixar vocês com um gostinho de quero mais, porque se o pastor começa a falar demais, mesmo que a palavra esteja boa, o povo começa a cansar, né? O povo começa, o pastor está pregando muito. Porque está pregando legal? Não, porque é muito mesmo, está demorando, né? E aí vocês não querem me ouvir depois. Então, tem coisas aqui nesse texto que é maravilhoso a gente entrar nesses detalhes. Por exemplo, pobreza material e riqueza espiritual. É uma situação que está aqui, mas eu não vou falar disso agora, porque essa igreja ela tinha o problema da pobreza material, mas ela era rica espiritualmente. Mas eu não vou entrar nesses detalhes. Teria muita coisa para me falar sobre isso, que é ser rico espiritualmente, né? Então nós precisamos pensar nessas questões da nossa vida. Não seja, aceite até passar pela pobreza material, mas não aceite ser um pobre espiritual. Vou só deixar essa frase para você pensar, levar ela com você para sua casa. Tem muito pobre espiritual dentro da igreja hoje, nos dias atuais. Não é vergonha você passar pela pobreza material. É muito mais preocupante você ser pobre espiritualmente, né? Mas tem muita gente que não está preocupada com essas questões. Amém, queridos? Quem recebe essa palavra no seu coração, vamos ficar em pé nesse momento, para que nós possamos estar orando, colocando diante de Deus as nossas vidas, colocando diante de Deus tudo que aconteceu aqui nessa manhã. Eu acredito que, apesar de estarmos num número pequeno, nós não vamos sair daqui não edificados, vamos sair daqui edificados, né? Fortalecidos no Senhor. Se você quiser ir ali, Dudu, a gente consegue cantar? Acabou? Mas não sai um som aí? A única? Isso. Aqui a gente pode cantar, a gente pode começar cantando, terminar cantando, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor.
ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, e nesse momento estamos entregando a ti este culto, inteiramente a ti, Senhor. Obrigado, ó Deus, por esta manhã. Obrigado, Senhor Deus, ó Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, ó Pai, por tudo que o Senhor tem ministrado em nossos corações a cada dia. Continua conosco, esteja conosco aqui à noite, ó Deus, no culto que nós estaremos prestando ao Senhor, ó Deus, à noite. Toma nas tuas mãos as nossas vidas, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Temos Eliane, trouxe dízimo, olha aí, gente. Pastor esquece, mas o membro não esquece, isso é importante. Alguém mais trouxe dízimo e oferta? Aproveitando aqui que a Eliane veio, senão vai ter mais gente. Se não há, vamos estar orando. Querido Deus e Pai, nesse momento queremos agradecer ao Senhor pela vida da irmã Eliane, que não esqueceu de dedicar a Ti o que lhe é devido, de demonstrar a sua adoração ao Senhor também através do dízimo da oferta, entregando no Teu altar o que é de direito, o que é Teu por direito. Ó Deus, abençoa, Senhor Deus, ó Pai, a oferta e abençoa a vida da ofertante. Ó Deus, com saúde física, com prosperidade financeira. Continua abençoando a vida de Eliane, dando a ela condição de continuar trabalhando, sendo bênção, meu Pai, levando para dentro da sua casa o sustento e também podendo cooperar com a Tua obra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.